como a evolução da tecnologia transforma os modelos de negócio e as formas de gestão. O que fica no presente, o que vem pelo futuro, o que a pandemia nos traz, desafios, oportunidades, tudo isso em relação à inovação e aos negócios, nesta nova edição do Mesas TI, que tem como palestrante o CEO da Startse, Pedro Engler. Confira conosco. Pedro Engler, o CEO da Startse e o palestrante da última edição, da mais recente edição, do Mesas TI, falando sobre o tema como a evolução da tecnologia está transformando os modelos de negócio e as formas de gestão. Pedro, eu sei que já houve uma palestra super completa sobre isso, mas se a gente pudesse destacar alguns pontos principais de evolução da tecnologia em relação aos modelos de negócio, modelos de gestão e estratégia empresarial, o que tu destacarias? Oi, Glaucia, obrigado pelo convite aqui, pela entrevista. Prazer estar com vocês de novo. Foi muito bacana a oportunidade de estar fazendo uma palestra. Mas, basicamente, eu acho que o que a gente abordou é a gente tá vivendo um novo ambiente, né? E não é pós-pandemia ou durante a pandemia. Ele já vinha mudando há bastante tempo. O mundo vem evoluindo desde que ele começou, mas nunca tão rápido. E o que está acontecendo é que novas tecnologias estão criando novos modelos de negócio que estão exigindo novas formas de gestão, uma nova forma de atuar, uma nova forma de se comportar, uma nova forma de se relacionar com o mercado, uma nova forma de priorizar o interesse do cliente, uma nova forma de entender quem são os nossos competidores. Então, esse novo ambiente está exigindo que a gente tenha um novo comportamento por dois motivos. O primeiro é que, se a gente não entender que o jogo mudou, a gente corre o risco de ficar com uma estratégia obsoleta. E o segundo é que, quando o jogo muda, ele abre novas oportunidades. Então, a gente está vivendo uma ameaça e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Ameaça para quem ficar parado e oportunidade para quem quiser se desenvolver, quiser buscar novas ferramentas, buscar novos espaços, novos mercados, porque o mundo nunca esteve tão conectado e com tantas possibilidades para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer. Vocês oferecem aí na Startse muitas opções, né, de qualificação, de especialização no mercado. O que são os novos skills que a gente precisa ter para enfrentar esse novo mercado? Boa, ótima pergunta. Eu acho assim, então, a Startse olha muito três coisas. Ela olha quais são as tecnologias que estão surgindo, como é que elas surgem, como é que elas impactam os mercados, como é que elas convertem e como é que elas criam novos modelos de negócio. Então, a gente tem hoje a obrigação de repensar a forma como a gente monetiza os nossos produtos. Não necessariamente aquele produto que eu sempre vendi, sempre funcionou, ele vai continuar funcionando da mesma forma que ele funciona. Então, a gente pega hoje o mercado de mídia, de jornais. Nunca se vendeu tanto conteúdo, nunca se consumiu tanto conteúdo, mas nunca foi tão difícil os jornais sobreviverem. Como é que pode o produto ser muito bom, ser muito consumido e as empresas estarem indo mal? Porque elas estão no modelo de negócio errado. Então, a gente tem que se abrir para modelos de negócio. E para fazer isso, a gente tem que entender novos comportamentos. Será que a gente vai continuar fazendo coisas muito relevantes sozinho? Será que eu consigo, no alto da minha cadeira aqui de diretor, CEO, presidente, enxergar todas as mudanças, tecnologias, mercados, clientes e consigo agir sobre elas e comandar e controlar o meu time? Ou será que eu tenho que me abrir mais para o mercado, buscar mais parcerias, buscar mais alinhamentos? A gente fala muito que uma empresa hoje ela trabalha menos com cenário, porque está difícil enxergar o futuro, e mais com o presente. Então, eu tenho que enxergar o presente e reagir rápido ao que acontece. Eu tenho que ser ágil. Para eu ser ágil, eu tenho que criar autonomia. Meu time tem que ter autonomia para poder percorrer. Mas eu só posso dar autonomia para quem está alinhado comigo. Eu não posso dar uma autonomia para quem não está alinhado, senão a empresa vira um caos, né? Então, a agilidade pressupõe alinhamento, a autonomia que pressupõe alinhamento. Então a gente tem que repensar a forma como a gente engaja o nosso time. Ninguém mais se mata por ninguém, eu me mato por mim mesmo, eu me mato para percorrer o meu sonho. Então, de todas as tecnologias que a gente tem que olhar, talvez a mais importante seja a de gestão. De que maneira eu mudo a minha técnica de gestão, eu mudo a minha forma de alinhar o meu time, olhar para o cliente, olhar para o mercado, olhar para parceiros, olhar para concorrentes, porque a partir disso se bem alinhado, eu busco soluções. Tecnologia é commodity, né? Então, a forma como a qual eu uso isso é onde está o diferencial, e a Start provoca muito essas três coisas, mas batendo que o primeiro ponto da transformação digital é um ponto de mudança de cultura que, para acontecer, tem que
a pessoa tem que se abrir para um novo conhecimento, para um novo mundo, para um novo mercado, entender o porquê daquilo, porque o ser humano só muda quando ele é inspirado, né? Ou ele tem que desejar aquela mudança, ele tem que correr atrás. Então, para isso, eu tenho que entender o porquê que eu tenho que mudar. Então, a educação de hoje, especialmente do adulto, ela começa com inspiração para depois o cara buscar capacitação. Eu me inspiro, eu entendo o porquê e depois eu vou buscar aquele conhecimento que vai ser importante para o meu desenvolvimento. Ou eu me inspiro ou eu me obrigo, que nem o momento atual, né? De alguma Que maneira, obrigou muita a mudança. obrigação ela te inspira, eu mudo por necessidade, né? Com certeza. O que tu achas dos modelos atuais, né, de negócios que foram adotados assim em caráter de urgência, digamos, né? Não só home office, mas coisas que foram necessárias adotar agora, o que tu acha que deve permanecer num pós-pandemia? Então, todo mundo quer saber qual é o novo normal, né? Qual é o novo normal, qual é o novo normal? E eu, sinceramente, não tenho a menor ideia qual é o novo normal, até porque eu acho que ele não existe. O novo normal é um anormal vigente, é a imprevisibilidade acontecendo, são as mudanças surgindo a toda hora. Por isso que eu insisto, assim, o nosso modelo de gestão que a gente aprendeu a trabalhar, ele é o planejamento, comando e controle. Planejamento pressupõe cenário. Se ninguém sabe cenário, esse modelo não funciona mais. A gente tem que aprender a gestão do imprevisível, como é que eu ajo na imprevisibilidade. O que eu acho que a pandemia trouxe, ela catapultou, acelerou, catalisou um processo de mudança que a gente tinha preconceitos e a gente foi obrigado a adotar. Por exemplo, a nossa palestra, que foi sempre no digital, até talvez 6 meses atrás, seria impensável. Não, tem que ser presencial, quero ver. Não, então a gente conseguiu levar uma super capacitação, talvez tenha impactado mais pessoas. E óbvio que a gente quer continuar se encontrando, mas tem momentos que a gente vai se encontrar e tem momentos que a gente vai aprender à distância. Então, tem momentos que a gente vai consumir em casa, mas que a gente vai consumir presencial. Então, eu acho que o mundo hoje, talvez para dar uma resposta mais objetiva, ele não é mais o mundo do ou, ele é o mundo do e. Ele é o mundo que eu vou ter o presencial e vou ter o digital. Eu vou ter o home office, mas eu vou ter também o escritório, porque tem coisas que o contato físico é importante, tem coisas que não precisa. Então, eu vou viajar menos, mas eu vou continuar viajando no negócio. Mas eu vou viajar talvez para assinar o contrato ou para celebrar aquela conquista, a negociação eu vou fazer à distância na minha casa. Então, essa combinação, olhar, se a gente for olhar para o novo varejo, para a nova educação, para o novo mercado financeiro, ele é o E, né? Os mercados se fortalecem, o new retail da China é a combinação do offline com o digital. E isso potencializa, são as duas coisas que se somam e geram mais eficiência para o cliente. Porque esse mundo é como o cliente vai querer que seja. Então, entender o cliente e oferecer o que o cliente precisa é o que vai fazer com que as empresas perdurem com o tempo. E é uma grande normalidade que só está sendo melhor assimilada e entendida, né? Por força aí das circunstâncias. Muito bom. Pedro, quero te agradecer não só pela entrevista, como pela rica palestra que foi desse mês STI, e deixar um convite a todo mundo que confira a palestra na íntegra, que já está disponível no YouTube do CEPROGS, é só acompanhar para quem não presenciou no dia, vale muito a pena ver esse conteúdo. Pedro, muito obrigada, ficamos à disposição. Obrigado, Glaucio, obrigado ao CEPROGS pela parceria, pela abertura que me deu, fiquei muito honrado em poder participar com vocês. Tchau, tchau, até mais. Rafael Krug, presidente do CEPROGS, em mais uma cobertura especial do mês STI. Que grande edição tivemos aí, né, Rafa? Oi, Glaucia. Oi, pessoal. Simplesmente mais uma grande entrega do CEPROGS. A gente começou o primeiro mês aí falando um pouquinho mais de economia e já no segundo mês agora trazendo aí o Pedro Englert, trazendo um pouco mais de visão sobre o que a gente pode pensar de diferente nos nossos negócios, né? Isso aí seguindo a nossa ideia de trazer para o empresário de TI suporte, informação e conteúdo para que ele possa estar enfrentando esse momento aí de pandemia e tentar se recuperar o mais rápido possível. Pois é, no momento de pandemia, o que a gente pode ressaltar aí dentre as ações do CEPROGS para impulsionar, né, para alavancar tanto a produtividade das empresas quanto a competitividade delas nesse momento e no futuro?
O CEPRORGS, Glaucia, não deixou de trabalhar em um único segundo desde que a pandemia começou. Então, desde eventos que a gente fez aí de suporte com relação à legislação e como se comportar, como as empresas poderiam estar se comportando com as questões trabalhistas e as questões legislativas, nós também trouxemos aí informações bastante relevantes com relação à saúde mental dos trabalhadores, aí com algumas palestras que tivemos junto com os nossos grupos de gestão de pessoas. Trouxemos o grupo de gestão empresarial também trazendo um pouco sobre o trabalho de home office. E agora a gente está se encaminhando aí para poder trabalhar junto com os nossos empresários, para poder discutir com os candidatos a prefeitos o que vai ser feito da TI no futuro, né, quais são os planos que eles têm para as cidades, e pela primeira vez o CEPRORGS vai estar fazendo isso também dentro das suas regionais. É importante a gente salientar isso, então não somente na capital, mas onde nós temos representantes regionais, também estaremos fazendo debate com esses candidatos a prefeito, levando também as demandas do setor de TI, e especificamente do Estado, né, que como um todo, mas também de cada um dos municípios, para que a gente possa estar mostrando a importância do setor e tentando cobrar que a gente tenha apoio aí dos órgãos públicos para poder crescer ainda mais. E ainda falando nesse assunto do linha de frente, dos debates online com os candidatos às prefeituras, quem são os próximos, presidente? Perfeito, Glaucia. Nós vamos ter, então, o Walter Neivelstein, logo na sequência depois o Fortunati, Gustavo Paim e finalizando com a Manuela. Então, nós temos uma agenda bastante cheia aí nas próximas semanas do CEPRORGS, já convidando todos os empresários que venham conosco, venham participar, venham fazer questionamentos para os empresários. Temos bastante pautas para poder discutir com esses candidatos. Uma delas é com relação à Procempa, com relação ao que vai ser feito com a questão do 4º distrito. Temos pautas aí para colocar a questão de lógica de programação nas escolas, para que a gente possa ter no futuro aí pessoas mais bem capacitadas para poder trabalhar no setor. Então, nós estamos com bastante propostas aí para poder apresentar para esses candidatos e já, novamente, convidando os empresários para estarem conosco nessas próximas reuniões. É um trabalho que se soma a tudo que já vem sendo feito, né? Especialmente ao longo de 2020, o que tivemos aí de reuniões e mais reuniões com todas as instâncias, né, da política, das questões legislativas, questões tributárias. O CEPRORGS vem junto com outras entidades também, com a FENAINFO, né, muito forte nesse sentido. Esse ano é um trabalho bastante longo e pesado, né? Muito bem lembrado, Glaucia. A gente está trabalhando em conjunto aí com o presidente Edgar Serrano da FENAINFO, dando apoio para ele nas questões aí da reforma tributária, da desoneração de folha, que são pautas bem importantes aí que começaram a surgir no meio dessa pandemia. E nós também temos acompanhado de forma presencial em algumas sessões a questão da reforma tributária estadual, que graças a Deus foi retirada pelo governador, mas nós estávamos bastante atentos a essa questão, uma vez que, apesar de não impactar diretamente as empresas de tecnologia, elas acabam afetando a cadeia para as empresas no qual as empresas de tecnologias acabam trabalhando. Então, essa parceria que nós temos feito com a FENAINFO tem dado muito resultado, pois nos deu possibilidade de nos fazer presente aí junto aos nossos representantes na escala federal. Tem sido fantástico mesmo. Muito bom. E o próximo mês TI, já temos agenda? Próximo mês da TI estaremos trazendo aí o Dr. Cláudio Lamacchia falando sobre fake news. É uma pauta bastante interessante que vai estar, de certa forma, ligado com o que a gente está, com as questões de eleições, né? Então, a gente está trazendo aí para poder discutir também. Vai ser um bate-papo bem legal com o Dr. Cláudio, do escritório Lamacchia. Perfeito. Pauta que o Dr. Cláudio já trabalhou, inclusive, na Mercado TI, que está no ar nessa última edição. Só acessar lá o site do CEPRORGS e baixar. Vale muito a pena a leitura. Presidente Rafael Krug, muito obrigada. Obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho frente ao CEPRORGS e vamos juntos pelo setor. Obrigado, Glaucia. Obrigado. Um grande abraço a todos. Até mais. Luiz Henrique Petkovic, vice-presidente do CEPRORGS,
E vindo aí de uma história já, né, na diretoria de startups da entidade, nas gestões anteriores. Luiz, tu está muito acostumado com esse ambiente de inovação, né, de tecnologia, da famosa transformação digital, e agora a gente vivenciando um momento em que a transformação, ela tem sim, né, uma alavanca muito forte na tecnologia, mas ela está passando muito pela transformação de modelos de negócio, de modelos de entendimento do trabalho, né, muito com o trabalho remoto, home office, né, novas, aí está se discutindo de tudo sobre isso, né, recomendações, legislação, o que que acontece, o que que não acontece. Como é que tu avalia esse cenário todo? Olá, Glaucia, tudo bem? Realmente, estamos vivendo um momento ímpar na história, né? A própria palestra do nosso Mesas TI, do Pedro Engler, foi, assim, fenomenal no sentido de que a gente fica esperneando, né? Querendo ver para que lado vai, mas a gente tem que realmente refletir, e foi um ponto de reflexão para a gente entender de onde viemos e qual é a transformação que está em curso e o que vem pela frente, né? Então, muitos negócios hoje, e a pandemia acentuou essa situação, eles estão sendo remodelados, né? Por conta da tecnologia. A tecnologia está propiciando que empresas que antes elas tinham um prédio, hoje elas possam ter uma sala para fazer reuniões presenciais esporádicas, né? Existe uma exigência de você ter um endereço da empresa, então, para ter um CNPJ, o governo faturar, ir lá bater na tua porta, etc., né? Mas muitas empresas já estão com os funcionários todos remotos, o pessoal já não quer voltar, né? É uma realidade. Por quê? Porque sentiu o gosto de poder desenvolver o seu labor próximo da sua família, sem ter a necessidade de se transportar e perder um bom período do dia em trânsito para cá, trânsito para lá e estresse de trânsito, etc., né? Com isso, a gente também consegue visualizar que muitas coisas podem acontecer de forma diferente daquelas que a gente imaginava. Então, existem notícias aí dizendo que tem lugares que estão menos poluídos porque tem menos carros na rua, né? Claro que isso gera impactos positivos, mas também negativos, né? Então, se eu não saio tanto de casa e trabalho bastante de casa, eu vou a menos reuniões, logo eu preciso comprar menos roupas sociais, né? Muitas pessoas estão Menos em roupa de live. sair. Muitas pessoas estão em lives lá com a parte de baixo de pijama, uma camisa social em cima. Não é o meu caso, não tanto, né? Mas são coisas que começam a acontecer pelo mundo que a gente está vivendo no momento. Vai ser 100% virtual, remoto? Aí isso é uma discussão que está todo mundo pensando, mas eu vejo que a tecnologia está no centro disso e possibilitando a transformação real, né? Então, me chamou muita atenção que até pouco tempo o Pedro comentou ali que as pessoas, as empresas decidiam o que a gente ia comprar, né? Então a gente era induzido. Hoje, se eu vou no banco A e o banco A me diz, olha, vamos fazer um agendamento para mim falar com você, com o gerente, para abrir a conta daqui 7 dias. Eu desligo o telefone, ou se eu não estou nem falando por telefone, por e-mail, alguma coisa assim, eu já vou no site do concorrente, eu vejo que eu posso abrir a conta em meia hora, mandando os documentos só, né? Então, assim, a tecnologia está gerando uma transformação absurda, né? Absurda. Novos negócios disruptivos estão aparecendo, né? E tem muita coisa, assim, que a gente já tem dito, né? Muitas profissões deixarão de existir, né? Nos próximos 10 anos, que é um prazo muito curto, né? E que profissões novas virão. Então, existirão profissões que serão transformadoras, ao meu ver, no sentido de a gente nunca imaginava, como é que tinha isso, de onde surgiu essa demanda, né? Essa questão que tu colocaste, pesquisas que informam aí que, eu não recordo agora o dado exato, mas que muitas empresas que aderiram ao home office pretendem mantê-lo, né, no pós-pandemia,
ainda que em alguns casos, assim, juntando presencial, home office, num ponto de equilíbrio, né? Mas eu não vi nenhuma pesquisa ainda colocando, por exemplo, os impactos de redução de estresse no trânsito, né? De estresse em função de não ter trânsito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me estresso muito no trânsito. Então, o fato de eu não estar precisando me deslocar toda hora, pegar o engarrafamento, pegar uma Ipiranga congestionada, pegar, sabe, assim, me atrasar porque estou no trânsito e ficar ali naquele estresse, para mim está sendo, assim, uma válvula de redução de estresse sobremaneira. E acredito que muita gente deve estar assim, né? Claro, tem os dois lados da moeda, né? Então, existem impactos positivos e negativos. Mas, enfim, são desafios que a gente precisa vivenciar e tentar exercitar o nosso lado poliana e ver o lado bom, né? Mas assim, Luiz, em se tratando de desafios, é uma questão que vocês aí no CEPROG já estão acostumados a desbravar, né? Esse ano tem sido um ano de desafios e que vocês têm aproveitado muito bem, né? Oportunizado muito bem. Eu enxergo que conforme a pandemia demandou que tudo se tornasse online, a agenda de reuniões do CEPROG se intensificou ainda mais, né? O CEPROG sempre teve uma atuação política, empresarial muito forte, esse ano ficou ainda mais, né? Teve muito mais reuniões, o presidente Rafael toda hora, né? O diretor Edgar, vocês, tu com a tua pasta, até os diretores regionais, isso tem acontecido muito. E houve até um aumento dos eventos, né? Vocês já tinham lá uma agenda com um grupo de gestão empresarial, com um grupo de gestão de pessoas, com o próprio Mesas TI, com o CEPROG, o TS, né? E esse ano entramos ainda com o CEPROG Talks, vem crescendo bastante, né? Assim, a gente iniciou a nossa gestão em janeiro, né? Então, fizemos um trabalho de planejamento estratégico no início do ano, tudo, né? Assim, pronto para todo mundo naquela expectativa que o ano ia ser uma bênção, assim, no sentido de esse ano vai, porque a gente estava, todo mundo, não só a entidade, mas todos uma expectativa e mercado travado, todo mundo querendo, né, alçar novos voos, as melhores expectativas. Em março vem uma pandemia para bater de frente com a humanidade, né, que eu diria. E o resultado disso é que a entidade, ela está atenta às coisas que estão acontecendo e ouvindo muito mais o empresário. Então, a gente tem trabalhado muito forte, né? Assim, o presidente Rafael Krug, eu, todo o time de diretores, a gente tem trabalhado muito forte para estar próximo, escutando todos os empresários, que são as pessoas que a gente representa, né? As organizações que representamos. Os empresários, eles são os caras que estão na frente, na linha de frente das empresas, e estão com o desafio de fazer a coisa acontecer, né? Então, assim, muitos reclamam que o empresário ganha dinheiro. Cara, se não existe empresa, não existe tributo. Se não existe tributo, não existe governo. Então, assim, o ovo e a galinha, né? Então, a gente não quer entrar na linha de vamos reclamar que o mundo não funciona. Não, a gente tem que fazer as coisas funcionar do jeito que a gente gostaria, né? Então, sermos transformadores também por onde passarmos, mas não de aniquilar as coisas. Então, fazer a transformação, fazer com que o mundo melhore a partir do trabalho das nossas empresas, das nossas presenças nos negócios, né? Então, esse eu vejo importante. O desafio que apareceu para nós foi realmente, assim, cara, toca a entidade do modo remoto, offline, né? Online aí, com um time todo remoto e mantém tudo que faz. O Mesas TI consolidado é um evento de muito prestígio, né? A gente fez esse ano ele virtual, foi um sucesso, está sendo, assim, a gente tem tido grandes feedbacks, né? E fica gravado, já era gravado, mas continua gravado e as pessoas a gente consegue fazer um debate na sequência disso, muito importante, né? O grupo de gestão empresarial a gente segue, o grupo de gestão de pessoas segue, né? Agora virtual. Conseguiu ampliar, inclusive, o número de pessoas atendidas nesses eventos e, ouvindo as demandas dos empresários, a gente viu, olha, precisamos fazer um bate-papo com os colegas, né?
Então, como fazer? E aí nasceu o CPROGS Talks, que traz demandas dos próprios empresários para a gente discutir com especialistas. Então, a LGPD. Vamos trazer alguém para falar de LGPD, mas uma visão prática, porque o LGPD atualmente está com uma visão muito jurídica, assim, né? Então, a lei diz isso, a lei diz aquilo, está todo mundo tateando, e a gente procurou trazer uma visão prática, respondendo perguntas que o empresário está fazendo, né? E também, falando de assuntos de reforma tributária, a gente tem uma atividade muito intensa, né? Em Brasília mesmo, remotamente e online, a gente está conversando muito, porque, por incrível que pareça, a gente está tendo mais presença, está conseguindo estar mais presente, porque antes, de repente, as pessoas se escondiam, né? No Salão Verde, lá de Brasília, agora a gente consegue... me dá 5 minutos, então o cara não tem aquela desculpa, estou no trânsito, é só ele... É só ele se conectar. 5 minutos de atenção, né? E político, para querer ter atenção, é muito fácil, né? Então, isso tem sido interessante. Claro que esse ano também é um ano especial, que é um ano de eleição. E a gente está propiciando aí nas principais localidades onde a gente tem regionais, né? Em Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, também em Pelotas. A gente está propiciando fazer um bate-papo com os candidatos a prefeito e vice. Então, e não é só um bate-papo, eles não estão ali fazendo palanque. Claro que estão fazendo palanque, mas a gente não está dizendo, vote nesse ou naquele outro. A gente está trazendo a oportunidade deles visualizarem, nos falarem quais são as propostas deles específicas para a nossa área, né? Quer dizer, o empresário de TI, ele tem a característica de ter uma equipe de funcionários. São poucas empresas que são pequenininhas, né? De um funcionário só, 2. A maioria, ela vai crescendo, e mesmo a pequena, que tenha menos de 10 funcionários, ela tem um ticket médio, uma remuneração dos funcionários bem maior que a média do mercado. Então, assim, o profissional de TI, ele é bem remunerado. E isso traz um diferencial, por quê? É a famosa girar a roda, né? Quer dizer, se eu tenho um funcionário que o cara recebe bem e ele vai consumir o quê? Ele vai consumir o mercado da cidade, ele vai consumir os serviços da cidade e faz a roda girar. Ele vai gerar mais tributos e fazer a coisa andar, né? Então, é importante a área de TI para a cidade por conta disso, né? E também nós, na sequência, para cada evento que a gente está fazendo com esses candidatos, estamos entregando um documento formal, passando as demandas que os nossos empresários têm e que os CPROGs têm da área de TI para com a cidade. Não só isso, né? Temos sugerido coisas que podem fazer diferença, que muitas vezes o cara está entrando lá e diz, eu não tenho dinheiro, não consigo fazer não sei o quê, eu pretendo comprar um notebook para cada aluno, sabe? Umas coisas que chega lá em cima do morro lá, a criança pode ganhar um notebook, vai durar um dia, né? Entende? Então, assim, qual é a possibilidade? Como melhorar o ensino, né? Então, esse tipo de coisa a gente está muito atento. E, para isso, a gente tem entidades parceiras que a gente tem conversado, justamente para fazer com que a transformação ela não seja só o empresário crescendo, e sim, não, é a sociedade. Se a gente tiver mais pessoas ingressando em cursos de capacitação na área de tecnologia, elas possivelmente vão entrar, ou vão ser empresários, que a gente quer, ou até mesmo funcionários das empresas de tecnologia baseadas aqui no Rio Grande do Sul, né? Capital intelectual nós temos, universidades, tecnoparques, a gente tem já toda a estrutura montada, né? Então, o que está, muitas vezes, não faltando, o que precisa, né? O que precisa é melhorar, são pontos pequenos que a gente vai ajustando a rota, né? Então, esse é o nosso propósito aí, o desafio. Luiz, te agradeço a participação, parabéns pelo trabalho de vocês aí, muito obrigada. Obrigado, um abraço. Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, diretor financeiro do CPROGS, e mais uma vez na nossa pauta, Edgar,
tributos. Tributário, cenário tributário, reforma tributária, aquele novo normal antigo, que vem aí com pouca novidade, muita negociação. O que a gente pode falar desse cenário aí para o empresariado? Olha, uma das maiores expectativas dos empresários durante este ano, além da pandemia, que, evidente, tomou a agenda de todos e mudou os nossos hábitos, tanto pessoais quanto profissionais, neste momento ele está em cima da reforma tributária prometida pelo governo e baseado no veto presidencial de manter a desoneração da folha dos 17 setores, que entre eles está a TI. Isso é hoje a grande preocupação e as energias que as entidades todas estão colocando. 2021 está muito próximo, nós precisamos fazer o planejamento, toda empresa faz o planejamento do ano seguinte, e entre pandemia, que mexe com a economia, como os nossos clientes vão estar, estão bem, estão fortes, vamos poder expandir, não vamos, a pandemia vai continuar, nós temos ainda o cenário tributário poderá mudar completamente. E o que nos deixa mais preocupados? Porque o tempo vem passando e vai cada vez pressionando mais em função das eleições e nada acontece, absolutamente nada. E as desculpas são as mais variadas, mas todos sabemos que existe uma negociação, que é o que a imprensa toda diz, para a possível reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. E isso mantém tudo em stand-by. Então, é um país inteiro esperando essas decisões. Porque o que a gente precisa? A gente precisa ter certeza do que vai acontecer para poder tomar uma decisão. Nem que seja não nada. E hoje não é isso que está acontecendo. Hoje o que nos preocupa é esta indecisão. Porque como tu vais fazer um planejamento à frente sem nenhuma informação? E vamos lá, dia 15 de agosto era para ter sido decididos os rumos. Já se postergou para 30 de setembro. Ora, isso dá 45 dias. E as eleições estão chegando e a gente não sabe se nós vamos avançar na PEC 110, na PEC 45 da reforma tributária ou na Lei 3.887, que é o projeto do ministro Paulo Guedes. E eles são distintos, são parecidos, mas são distintos. Se nós vamos ter um novo imposto financeiro para reduzir o custo de folha, e quanto será essa redução? Vai mudar a tabela de imposto de renda que mexe na vida de todos nós, porque dizem que vai subir a isenção. Então, são muitas informações e o Brasil está se atrapalhando nesse sentido. Está nos deixando em compasso de espera e a sensação muito chata de carro atolado, porque a gente não sai do lugar. Sim, está sempre patinando ali, né, nessa lama. Edgar, diante desse cenário de total indecisão e incerteza que se tem agora, né, como é que o empresário tem que se portar nesse momento? O que a gente faz enquanto espera? Nada? Ficamos aqui? Eu acho assim, os dois cenários possíveis nesse momento que são, digamos que a gente pode refletir e dizer que são os mais próximos de acontecer não vai mudar nada e nós vamos continuar com a desoneração da folha, então não vai ser possível a reforma tributária, ou vamos perder a desoneração da folha e vai voltar a ser os 20% obrigatório para todos os setores. Estes dois cenários talvez fosse o ideal que as empresas planejassem, porque mesmo que tenha a reforma tributária, digamos que seria a PEC 45, porque ainda temos isso, dizem que o parlamento, por questão de vaidade, isso vem por eles, vai querer optar pela PEC 45 porque é a PEC dos deputados federais. Não será a PEC 110, que seria do Senado. Então, o protagonismo, ainda existe essa disputa de beleza, será pelos deputados. Bem, mas ainda que isso ocorra e que seja aprovado, ela tem uma transição de 10 anos. Então, ela vai começar os novos impostos muito tímidos e vai estar prevalecendo muito os tributos e as questões tributárias atuais. Por isso que eu vejo que o grande divisor de águas já para o ano que vem vai ser se teremos ou não a desoneração da folha atual mantida. Esse que talvez sejam os dois cenários que os empresários tenham que fazer. Mesmo aprovado a PEC 45, ela será ainda paulatinamente crescente, ela vai levar 10 anos, assim está no projeto atual, hoje, de como ela vai ser implantada. Por isso, se eu tiver que aconselhar, façam esses dois cenários, tributos atuais, com ou sem a desoneração.
Vamos aguardar, né? As cenas aí dos próximos capítulos para ver como que fica, para onde que a gente corre, né? Tu acreditas que venha essa resolução, alguma resolução em breve? Sim, eu acredito que sim, porque o que a gente percebe nos bastidores é uma briga muito forte de poder, ou coisas maiores estão em jogo, tem aí uma necessidade de mudança e atualização, mas muita coisa está em jogo. Vamos ver o seguinte, grandes impérios no Brasil se formaram com as exceções da lei. Existem leis no Brasil hoje que, se tu traduzir aquela lei, dá o nome da empresa. Vieram construindo isso em 50 anos e eles têm isenções dos mais variados tipos. Para tirar isto, estes grupos empresariais têm um poder muito grande e não querem essas mudanças. Então, no Brasil, a lei ainda não é para todos. Essas são leis que têm vírgula, exceção disso, disso, disso. Então, alguns grupos econômicos, apesar de eles têm os impostos, mas eles conseguem ir diminuindo tudo isso. Esse é o cenário. Então, quando a lei for para todos, for muito simples, existe grupos empresariais que não querem isso. É uma vantagem competitiva, o meu concorrente pagar imposto e eu não, porque eu tenho uma característica YX. A verdade dos fatos é essa. Porque quando tu diz vai reduzir, vai ser bom para todo mundo, tem uns que não querem. É estranho. E aí esse estranho a gente sabe, são privilégios que foram adquiridos ao longo de décadas, gerações de empresários com parlamentares. Às vezes a empresa já está na terceira geração e ela já está inserida nesses modelos. Isso existe muito. Que para a TI não tem. A TI se encaixa em serviços, mas são os outros setores que foram construídos. Nós somos muito recentes. Não existe isso para o nosso setor. Então, é uma preocupação muito grande, mas isso só mostra a resiliência do empresariado e da economia brasileira, porque além da pandemia, toda esta confusão, e nós ainda conseguimos nos manter, é porque mostra muita força do nosso país. Então, imagina o dia que acertar minimamente, olha como nós vamos para frente, né? Mais uma vez, o Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Vamos aguardar, então, né, Edgar, seguir aí com as ações de FENAIM, PCPROGS, em prol do setor certeza, e vamos aguardar. com a força que a gente continua tendo. Te agradeço, Isso, Edgar, muito obrigada pela participação. Imagina, foi um prazer. Força para todos nós. Isso, força para todos nós, com certeza. Lisandro Jacobos, proprietário sócio-diretor da DBC Company, gestor de pessoas nessa empresa que esse ano completa 25 anos de mercado, uma celebração que a gente já fez aí junto ao diretor Edgar Serrano, junto ao Jaime, outro sócio, a gente já trouxe esse assunto aqui, porque vale muito a pena ressaltar que, em primeiro lugar, as estatísticas do mercado de tecnologia não são essas, né? As empresas tendem a abrir e fechar em 5 anos, o que é uma pena, mas é uma realidade. Então, empresas que alcançam uma longevidade como a DBC têm muito a ensinar. E também uma empresa que, num ano como 2020, trouxe uma trajetória de crescimento, quebrando mais uma vez um paradigma aí, né? Trazendo mais uma vez na contramão do que se esperava aí na pandemia. Muitas empresas, infelizmente, tiveram ou uma parada, ou às vezes até um pouquinho para trás. A DBC não, né, Lisandro? A DBC cresceu e continua crescendo, comemorando o seu 4º de século super bem. Como é que vocês fizeram para se reinventar esse ano? O que foi necessário readequar? Bom, primeiramente aí uma boa tarde aí, Glaucio, uma satisfação aí estar novamente aí participando aqui. Acho que é o 3º ano consecutivo aí que a DBC está aí como patrocinador Gold aí no Mesas TI, né? E realmente eu acho que tu fez uma introdução bem completa aí, né? Este ano a gente completou aí 25 anos, como a gente fala, aí um 4º de século, né? E para nossa surpresa foi justamente no ano, né, que a gente tinha programado uma série de ações, né, de marketing, tanto interno quanto com clientes, né, de reposicionamento que a gente estaria fazendo, né, presencialmente junto aos nossos colaboradores, nossos clientes. Daí veio então essa pandemia aí e a gente teve então de se adaptar, digamos, muito rápido, né? E eu acho que essa questão que tu falaste na contramão, né, com certeza não foi uma ação, 2 ações, e não foram feitas ações, não foi somente de ações feitas neste momento, né? Eu acho que a gente está passando ainda, né, de uma forma, digamos assim,
dentro da realidade que a gente vê, que tu mesmo falou, de várias empresas, infelizmente, fechando, né? A gente está passando muito bem por esse período. Eu acho que é em função aí de toda a trajetória que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Mas aí, se a gente voltar aí nos últimos 10 anos de empresa, a DBC vem se reposicionando, né? Em várias frentes, digamos assim. Então, tentando responder a tua pergunta, o que a gente fez, digamos, né? Eu acho que o principal ponto aí para a DBC foi a antecipação, né? A gente se antecipou a essa crise já no início do ano, no mês de fevereiro, a gente vendo todo esse movimento que estava acontecendo lá fora, né? E prevendo o que poderia vir para cá. Então a DBC aí criou digamos aí, um comitê de crise, né? E estabeleceu uma série de políticas, né, junto aos clientes, uma série de políticas junto aos colaboradores, né, como forma sempre de manter os empregos. Então a DBC acho que foi a primeira empresa, acho que foi pelo dia 16 de março, se eu não me engano, a gente colocou 100% da nossa equipe em home office. Então foram mais de 500 pessoas, né, que a gente colocou em home office. Um pouco antes disso, a gente veio fazendo alguns testes, né? Pessoal trabalhando em rodízio, algumas equipes já estavam em home office, então a gente foi ajustando ferramentas de trabalho, metodologias de gerenciamento, como é que seriam as entregas, né? Como é que nós estaríamos próximos aos clientes, né? Caso viesse realmente essa pandemia que acabou se confirmando. Então, assim, acho que a gente fez o nosso tema de casa pré-pandemia, né? A gente se antecipou em negociações com os clientes, né, como forma de manter os empregos sempre. Então, teve diversas negociações específicas com todos os clientes da DBC, né, postergando pagamentos, reduzindo taxas que a gente cobra dos clientes, dos projetos, como forma de manter as equipes, né? E realmente isso aí deu um resultado muito positivo, porque a gente, no mês de abril, precisamente, por ali, a gente realmente teve um impacto, né? Mesmo com isso, a gente teve um impacto em termos de demissões, mas que não chegou a 10% do tamanho da empresa, digamos assim, né? Mas infelizmente teve. Mas foi muito rápido isso aí. Então, a gente, no mês de junho, nós já estávamos contratando, né? E no mês de julho, agosto, setembro, e agora já entrando outubro, metade de outubro quase, a gente vem todos esses meses fazendo 40 contratações por mês. Estamos com mais de 100 vagas abertas, o pessoal acessar nossas redes sociais aí, né? Vão estar enxergando isso aí. E então, assim, realmente a gente não tem do que reclamar em relação a isso, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso tema de casa bem feito, né? E os clientes, eu acho que viram todos esses movimentos que a gente fez, né? Essa readequação de todos os nossos processos, de todas as nossas metodologias, da forma das entregas dos nossos projetos, né? Dos nossos programas internos de capacitação, né? Da nossa forma de atendimento ao cliente, forma de atendimento aos colaboradores, né? Tudo isso que a gente fez para funcionar à distância. Então, quando realmente chegou no dia 16 de março, a gente já estava com tudo isso definido, pronto e rodando. Então, a gente não teve impactos praticamente nas entregas, né? Na produtividade, muito pelo contrário, eu acho que a maturidade do nosso time foi um ponto fundamental, assim, para que o atendimento e as entregas não fossem afetados, né? Muito pelo contrário, nossa produtividade aumentou. E então isso aí só nos faz aí ter que realmente agradecer, né, a todo o time DBC, porque acho que todo mundo aí pegou junto nesse momento difícil, né, e vem pegando ainda, né. E agora a gente já fala a nova palavra, esse novo normal já está mais do que normal, né. E dentro disso, né, Glaucio, a gente foi botando em prática também todas as nossas ações relacionadas aos 25 anos, né. Então, como forma aí de confraternizar com os times à distância, fazendo live, estando próximo dos times, os seus gerentes estando próximos das equipes, as confraternizações que antes eram presenciais, o pessoal começou a usar criatividade, né? E fazer à distância com
os aplicativos de teleentrega, todo mundo recebendo o mesmo tipo de lanche, o mesmo tipo de bebida, né? E participando, fazendo lives de integração. Então, aí uma série de ações aí também para manter o pessoal energizado nesse momento aí. Eu acho que isso aí foi o principal aí que fez aí a gente passar, digamos assim, com menos problemas nesse período tão traumático aí que foi para algumas empresas, né? Que maravilha, né? E que maravilha vocês poderem contar com uma equipe tão engajada, né? Que Com também certeza. se adaptou a todo esse momento. Isso é fundamental, isso é o que constrói as empresas, né? As A pessoas. maturidade do nosso time foi fundamental, assim, foi, sabe, de realmente a gente se orgulhar muito, assim, da nossa equipe, né? Em função disso, e reconheci isso, ficou muito claro para os clientes. A gente teve diversos reconhecimentos, né, por parte dos clientes, das entregas, dos projetos, né, de feitos grandiosos aí que nossas equipes fizeram aí em todos os nossos clientes durante este ano aí, né. Então isso aí foi fundamental realmente. Que legal. E essa questão de vocês contratarem, né, de vocês expandirem a equipe ao longo desse ano, em que infelizmente muitas empresas foram obrigadas a demitir, a reduzir equipes, essas vagas que ainda estão em aberto, ou seja, tem aí oportunidades para quem está no mercado conquistar aí um espaço numa empresa de autorreconhecimento como é a DBC. Isso também mostra muita saúde, né, da gestão da empresa, mostra muito potencial ainda de mais crescimento, né? Com certeza. A gente sempre diz que, e isso é fato, né? A gente coloca aí o nosso maior bem da empresa são os nossos colaboradores, somos uma empresa de serviço, né, Glaucio? Então, não é à toa aí que a gente está aí 8 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Estamos concorrendo ao 9º ano, agora, acho que agora em novembro vai sair o resultado, a gente está bastante ansioso aí, né, para ver se a gente consegue permanecer ainda mais um ano, mais este ano aí, nos 25 anos, ter esse presente aí, né? E é o que a gente diz, né? A gente não quer ser só a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, a gente brinca que quer ser a melhor empresa para se trabalhar no mundo, né? Então, e isso eu acho que o pessoal reconhece, né? Porque a gente realmente, assim, toda a empresa, né? Todos os gestores, diretoria, as equipes de apoio, né? Pessoal de recrutamento e seleção, pessoal de marketing, todo mundo trabalha pensando em como gerar um bem maior para o nosso colaborador, né? Como a gente pode fazer o colaborador se sentir mais feliz, digamos, na DBC, né? Então, assim, nossos programas de capacitação, a gente tem investido este ano, a gente vai investir mais de 4.000 horas em treinamentos, né? Mesmo à distância, né? Então, nossos treinamentos aí, a gente tem um programa de capacitação que é o DBC Impact, né? Que ele funciona tanto para os colaboradores internos quanto para os clientes. E com a questão agora de ele tem que ser à distância, então isso possibilita que a gente abra ainda mais o número de vagas, né? Porque antes a gente ficava, às vezes, muito restrita à questão física, né, do nosso espaço, né? Então, assim, esses nossos encontros, os nossos workshops, as nossas formações aí, elas lotam em questão de 1, 2 horas, já não tem mais vagas, né? A equipe toda, todo mundo querendo se inscrever nos cold shows que a gente faz, nas formações, nos cursos intensivos, né, de várias frentes aí, os clientes também. Isso aí o pessoal reconhece aí como um grande diferencial, né? Porque principalmente em tecnologia, se a gente não investir em conhecimento, em capacitação, tá morto, né? Quem não Sim. fizer isso aí. Mas isso é um ponto muito grande a favor de vocês, né? Para quem estiver Exatamente. assistindo aí, as vagas que estão em aberto, para que áreas são? Toda a parte de desenvolvimento, né? Então a gente fala aí, a gente tem dezenas de vagas, digamos assim, com stack tecnológico de Java, né? Desde perfil júnior até especialista, na área de automação de testes, né? Na área de análise de sistemas, gerenciamento de projetos, de Agile Code,
Então, na parte de analytics, então a gente tem vagas em todas as frentes aí, né? Legal. E para quem quiser ver, essas vagas são disponíveis onde? No site, nas redes sociais? Isso, no nosso site, né? O pessoal pode acompanhar, lá tem todas as vagas, e nas redes sociais aí, LinkedIn, a gente tá com uma divulgação bastante forte, Instagram, Facebook, né? Em todas elas aí, a gente está diariamente divulgando as vagas, né? Então a gente tem uma equipe aí também de recrutamento e seleção bastante grande, né? Então são times, né, de recrutamento, são squads, cada squad responsável aí por determinadas vagas. Então cada squad divulga suas vagas, né? Mas todas elas estão todas disponíveis no nosso site para o pessoal poder acompanhar aí e estar participando. Perfeito, então busca lá, LinkedIn, Instagram, Facebook, DBC Company, o site dbc.com.br, Lisandro? Exatamente. Então, só conferir lá, ó, tem trabalho. Isso Lisandro, aí. muito obrigada, parabéns para vocês mais uma vez, de uma grande trajetória do DBC. Obrigada pela tua participação aqui conosco. Tá legal, muito obrigado, eu acho um grande abraço aí a todos. Gabriel Engel, o diretor de startups do CEPRORGS. Gabriel, bem-vindo à cobertura do Mesas TI. E falando em Mesas TI, a gente teve aí nessa última edição, trabalhada pelo Pedro Englert, o CEO da Startse, o tema de como a evolução da tecnologia transforma os modelos de negócio e as formas de gestão. Como é que vocês aí, que acompanham todo esse mundo startup, fazem parte desse mundo startup, né? Estão vendo essas novas formas de gestão? Que novas formas são essas? O que esse cenário do novo normal trouxe de novidade para esse setor? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que o pessoal está assistindo. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar desse mês de TI, conversar com um grande amigo que é o Pedro, e falar de um assunto tão próximo para mim ao meu dia a dia e o que a gente faz e relevante no mundo das startups. E mais relevante ainda pelo motivo que tu mesmo disse, do que é do novo normal, né? Das mudanças que do lockdown e pandemia trouxeram para a maneira de fazer negócio. E eu acho que o que a gente abordou naquela conversa, e eu posso, né, dar uma breve descrição aqui, que o modelo de gestão agora, como as empresas começam a ser mais dispersas, né, tá espalhado o pessoal trabalhando de casa, horários diferentes, o engajamento da tua equipe, do teu time, começa a ser cada vez mais importante, e não só uma coisa, né, legal, não, realmente pode ser o que vai significar o sucesso ou o fracasso. E esse engajamento vem desde do alinhamento, às vezes, dos interesses das pessoas que estão participando, a participação nos resultados da empresa, quanto a maneira de conduzir, dos líderes conduzirem os times e dando bastante autonomia, ownership do que eles estão fazendo. E até quando o Pedro conversou, muitas vezes a ownership até da empresa, né? Tipo, tanto a empresa do Pedro, as empresas do Pedro quanto a minha, todos os funcionários têm stock options, têm participação na empresa, não só nos resultados, mas tem participação societária, né, na empresa. Então, isso, acho que essa transformação de estar todo mundo distribuído trabalhando em casa fez com que tu tenha que confiar cada vez mais na tua equipe, que a equipe tenha que trabalhar não porque tem alguém, um chefe caminhando pelo escritório e ver o que está acontecendo, mas porque está a fim de fazer aquilo, porque gosta, porque quer que aquilo dê certo. Então, isso implica em uma série de mudanças na maneira de gestão, que vai disso, alinhamento de valores, de objetivos, ownership, liberdade para experimentar e fazer coisas, liberdade para poder trabalhar da maneira que cada um é mais eficiente, e tudo isso que às vezes um desafio, talvez até maior para empresas maiores que não estão acostumadas. Em startups, acho que já a gente tem esse papel que já é muito assim, porque todo mundo está vestindo todos os chapéus, está todo mundo, né, emocionado com o que está construindo. Então, acho que é interessante, às vezes, o relacionamento entre empresas mais tradicionais e já mais maduras
com o que o mundo das startups está vivenciando, que é o novo, e a gente tenta trazer isso um pouco nessas conversas para mostrar e inspirar todas as empresas a trabalharem nesse novo modelo. De repente, o novo modelo trouxe as empresas para a realidade das startups. Estão sentando na cadeira das startups agora e sentindo um pouco na pele isso, né? Que o empresário e o empreendedor, eles têm ali essa diferença, né? O empreendedor abraça tudo, né? O cara inicia a empresa fazendo da gestão a faxina, se for o caso, né? Exatamente. E muita startup já vivia isso, não tem um escritório. Pô, tu tem um investimento e recursos limitados. Qual é uma das primeiras coisas que os fundadores de startup pensam? Escritório, primeira coisa que eu vou cortar ou eliminar. Tem às vezes escritório que é um ponto de encontro ou, né, um coworking, mas o time muitas vezes na startup, tu pega um programador, a equipe técnica, tu vai achar o cara onde ele quer que seja. Então daqui a pouco pega um cara que está no interior, com um cara de marketing de outro lugar. Então as startups já acabam lidando, pela limitação dos recursos, em abrir mão da parte física. E agora todo mundo tendo que abrir mão da parte física, meio que tu olha para essa startup, mas como é que vocês conseguem viver com isso? E a gente está num momento interessante onde várias startups que passaram por isso, dessa viver distribuído, acabaram adotando isso mesmo depois de crescer. Eu conheço empresas que já têm mais de 1.000 funcionários, então, né, longe de ser uma startup, já tem 1.500 funcionários e ainda não tem o escritório. Até hoje aboliu o escritório desde o início e continua sem ter o escritório. E isso é uma coisa mais comum, as empresas que eu conheço assim são mais lá do Vale do Silício, mas como o Vale do Silício, né, normalmente às vezes está mostrando uma tendência mundial, aquilo que estava acontecendo lá está acontecendo aqui um pouco depois, mas tu vê que é uma tendência que se comprova. Então, eu acho que eu deixaria uma ressalva que eu acho que tem um pouco que é um pêndulo, tá? Eu acho que assim, essa pandemia vai puxar todo mundo para um lado muito forte de todo mundo. Putz, olha só, remoto funciona, vamos todo mundo trabalhar remoto, vamos todo mundo acaba com os escritórios. Porém, não é bem assim. Existe um meio termo, assim, todas as empresas que trabalham 100% remotos, elas têm cronogramas de fazer todo mundo se encontrar periodicamente para reforçar os laços humanos entre as pessoas. Porque o que muita gente não percebeu ainda, assim, tu pegou um time que já se conhecia, já trabalhava junto, já tinha saído para almoçar junto, já tinha, né, feito um happy hour junto e espalhou eles para trabalhar em remotos. Claro, tu já tinha um laço, um laço humano, assim, já tinha uma relação para tu, um banco, né, para tu tirar um crédito numa conta pessoal para tu estar usando nessa relação remota. Agora esse crédito já está começando, né, tá no limite, já tem pessoas entrando nas empresas que nunca viram os colegas que não conhecem. E aí as pessoas vão começar a ver que essas relações 100% remotas, elas também são complicadas. E a gente já viveu isso na pele e também acabamos criando esses encontros anuais, ou às vezes até com mais frequência, onde a gente traz as pessoas para elas poderem passar um tempo junto e criar esses laços, esse relacionamento. Então, acho que a gente está na primeira, assim, subindo essa onda. Acho que muita gente vai ainda quebrar a cara e vai ver assim, não era tudo isso, vai voltar e a gente vai achar talvez alguma coisa no meio do caminho, onde as empresas ainda entendam que elas têm que ter, é o que a gente entendeu pra gente. A gente tem o nosso escritório, que é a nossa casa, nosso ponto de encontro, onde a gente faz churrasco, onde quem quiser fazer uma reunião se encontra e vai. A gente tem até um Airbnb, que a gente tem quartos para as pessoas que moram longe poder vir, em vez de ficar num hotel, poder se hospedar no próprio escritório. Tem até um funcionário meu da Alemanha que está agora na pandemia, ele se mudou para lá e está de vez lá, faz acho que uns 3, 4 meses que ele está morando no escritório. E aí então acho que talvez o novo vai ser nem esse todo mundo remoto, nem voltar para o que era antes, mas acho que ainda falta encontrar um meio do caminho aí que muita gente talvez não entendeu que não é nem 8 nem 80. Ponto de equilíbrio, né? É. E em relação à pasta de startups do CEPROGS, quais são as ações e o que a gente tem para destacar? Olha, a gente tem feito diversos eventos relacionado ao tema da mesa de TI, às vezes feito webinars, talks, discutindo esse assunto.
sobre como estruturar empresas, né, nesse novo modelo de como desenvolver um modelo de gestão que é compatível com esse modelo remoto. A gente tem apoiado também outros eventos, até como hackathons e alguns modelos de inovação. Acho que isso é uma maneira, às vezes, talvez, de aproximar as startups de empresas maiores que estão querendo beber desse elixir das startups, dessa parte de inovação, dessa flexibilização, e querem entender como se adaptar a algumas das novas tecnologias, novas tendências. E então acho que esses hackathons, webinars, tem essas painéis de discussões, e a gente está tentando ainda montar mais eventos ainda, né, no mundo digital, para fortalecer cada vez mais essa nova tendência, modelo de trabalho inovador, modelo de inovação, modelo de gestão, e reforçando também, trabalhando forte na parte jurídica, né? Acho que na parte de relacionamento com o sindicato e com justiça do trabalho, porque se tu pensar muitas das coisas que a gente está falando aqui são coisas que às vezes são incompatíveis até no Brasil, são bem difíceis de fazer pela nossa legislação. Então a gente não só tenta falar com as startups e com as empresas, como tem um braço forte um papel forte do CEPROD, que é como é que a gente luta e convence que a legislação também consiga comportar toda essa inovação, porque muitas vezes tu acaba criando modelos de negócio que acabam sendo incompatíveis com o que a legislação permite. Então tem um lado forte que é isso, tentar criar uma adequação da legislação com esse modelo de inovação mundial que a gente está vendo. Perfeito, e vamos em frente, que é um trabalho a ser cada vez mais reforçado, né? É um trabalho Gabriel, de longo agradeço prazo. a tua participação. De longo prazo, de muitas mãos, muito esforço, né? E por isso que a gente tenta chamar cada vez mais pessoas, mais empresas a participar do CEPRORGS, porque não adianta só ter todas essas ideias de como é que a gente vai inovar, se a gente continua sendo amarrado pela legislação e não poder trabalhar da maneira que a gente vê que o mundo está querendo trabalhar, na relação de trabalho que o mundo está desenvolvendo. Então, é só com muito apoio das outras startups, de outras empresas do segmento, que dá mais respaldo para o CEPRORGS poder trabalhar e representar e ter a efetividade que ele precisa para conseguir. Então, esse é um dos motivos que eu me juntei, é um dos motivos que eu peço para todo mundo e convido a se juntar para poder fazer isso cada vez mais uma realidade mais rápida. Com certeza, esse engajamento é muito importante, né? O que torna a entidade potente são as empresas engajadas. Sim. Junto ao trabalho aí das diretorias que se doam, né, voluntariamente para fazer esse trabalho todo pelo setor. É muito, muito importante essa tua colocação, que quanto mais empresas se juntarem, mais forte o setor inteiro fica, mais a gente tem força para lutar pelas questões necessárias, que não são poucas. O âmbito legislativo brasileiro é muito complicado, o tributário não vamos nem conversar, né? Então é complicado, não tem como crescer sozinho, né? União faz a força, é clichê, mas é verdade. Muito Exato. Bem. Obrigadão, viu, Gabriel? Obrigado, até mais. Até mais, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Nilson Ayala Queiroz, presidente da Sucesso RS, conosco hoje comentando mais um Mesas TI, mais um movimento de apoio ao setor de TI, mais um movimento de junção entre as entidades, aí, o CEPRORGS e a Sucesso evoluindo a sinergia entre si, né, Nilson? Muito bem-vindo. Eu gostaria de comentar contigo inicialmente exatamente isso que foi tratado no Mesas TI. A gente teve a palestra do Pedro Englet, brilhante, como sempre, né, falando de como é que a evolução da tecnologia está transformando os modelos de negócio, muito também em função das novas necessidades, como da pandemia, né? Como é que vocês aí na Sucesso estão enxergando essas novas necessidades, esses novos desafios, novas oportunidades que 2020, com todas as suas diferenças em relação aos anos anteriores, tem trazido, né, em função dessa pandemia? Como é que vocês estão vendo isso enquanto entidade, com as empresas que vocês representam? Primeiro, muito obrigado, Glaucia, aqui de estar com vocês, né? O CEPRORGS aí é o nosso parceiro, não só da parte como entidade, como também
como a minha parte de CIO também faz parte do meu dia a dia, né? Sou muito admirador do trabalho que o CEPROGS faz. Nessa parte que tu tocas, né, é importante, hoje eu tenho dito, e nós temos feito isso dentro da Sucesso, que é quanto a 2 pontos que eu acho que estão na mesa de todas as lideranças nesse instante, principalmente agora, quanto à pandemia, né, que refletiu bastante. Uma é a transformação digital. Qualquer líder hoje conversa sobre transformação digital, sabe que está na mesa, sabe que as coisas vão ser diferentes. E a outra, com a pandemia, veio mais forte ainda, é quanto ao propósito que nós temos, todos nós, né? Não só o líder, como todos nós hoje vivemos de um propósito. Isso está muito latente, cada vez mais, né? A gente vivendo mais, as empresas tendo bastante tempo, elas começam a procurar seu propósito. Esses são 2 pontos que lá dentro da Sucesso a gente tem trabalhado bastante, né? Inclusive no nosso próprio planejamento estratégico, que não estava nada da pandemia quando começamos a fazer, né? E de repente deu vontade de botar tudo no lixo, mas não vai tudo no lixo, porque tem uma continuidade. Nós também revemos o nosso propósito, né? E esse propósito, eu tenho dito sempre que ele tem que ser para o bem. Então, o que é o propósito da própria entidade, né? É fazer o bem, é levar a tecnologia para o bem, pegando todas as pessoas e a sociedade junto, né? Esse é o fundamento. E acho que isso está muito ligado ao próprio CEPROGS, né? Porque é uma coisa muito forte para todos nós que trabalhamos na área de tecnologia, que nós hoje estamos no centro de tudo isso, né? O centro é a parte de tecnologia. Eu tenho certeza que daqui 2050, poucos de nós sabemos quais vão ser os trabalhos, quais vão ser os empregos, quais vão ser as profissões que existem, tudo. Mas uma certeza nós temos, a inteligência artificial vai estar lá. E aí, como é que vai ser? Então é fundamental que a gente, desde agora, a gente comece a conversar sobre tudo isso, né? Então eu te diria isso, essa parte nós estamos muito alinhados com o CEPROGS quanto ao propósito e quanto a essa transformação digital que está vindo aí pela frente. Isso faz com que a gente trabalhe com sinergia. Uma das coisas que nós fizemos, inclusive há pouco tempo, há poucas semanas atrás, se não me engano, na semana passada, né? Nós fizemos uma reunião entre nossas diretorias, né? Dentro dessa reunião, uma das coisas é que, nesse instante, nós sentamos um do lado do outro para aprender um com o outro, né? O CEPROGS faz tanta coisa legal, tem um tempo já no mercado, a Sucesso tem mais de 52 anos, praticamente, fez agora no mercado, né? Sempre tratando com tecnologia, sempre sendo atuante quanto a isso. O que a gente tem que aprender um com o outro, já que somos do segmento da tecnologia, estamos aí para ajudar a tecnologia, né? Então, esse instante é da transformação digital, é tudo isso que existe de digital. E qual o propósito? Que são entidades filantrópicas, entidades voltadas para a sociedade, para dar um resultado para a sociedade. É fundamental. Uma das coisas também que nós fizemos aqui foi, nós não queremos ficar atuando somente na capital, em Porto Alegre, que é maior, onde muitas coisas acontecem. Com esse mundo que está aí, é muito importante essa ligação com todos e com todo o Estado. Então, nós também, uma das coisas que nós conversamos foi isso. Como é que a gente pode fazer algo que vá para o interior do Estado também, né? Que vá trazer essas pessoas para cá, para discutir conosco. Então, é mais ou menos por aí, né? Paulo. E agora com essa questão, né, Nilson, de os eventos terem um formato online, né? Isso está facilitando muito
a inclusão cada vez maior das cidades do interior do estado aos eventos que costumavam ser unicamente na capital, né? O Mesas TI, assumindo um formato online, inegavelmente passou a ter uma abrangência geográfica maior. Qual sucesso vocês têm feito esse movimento também? Sim, uma das coisas mais bacanas que houve na Sucesso foi que nós aceleramos aquilo que nós desejávamos também, né? Que eu acho que foi com todos, né? Nós temos lá, nós somos muito bem recebidos por todos, por 2 produtos que nós temos, os grupos de usuários que tratam de tecnologias aprofundadas, então tu tem grupo de usuários de metodologias, como grupo de usuários de Java, por exemplo, né? Então, isso te aprofunda, isso já faz tempo, isso praticamente esses encontros com esses grupos aconteciam de forma presencial. Hoje está tudo no YouTube lá, tanto os grupos de usuários quanto os grupos de negócio. O que são os grupos de negócio? São os grupos onde se reúne verticais de negócio, agro, indústria, saúde, e se discute a tecnologia sobre estes. Então, tudo isso hoje está no YouTube. Nós fazemos essas reuniões online, então tu tens ali um saber enorme, porque se tu vai lá num grupo de Java, por exemplo, tu tens várias reuniões que aconteceram com eles, um grupo de segurança, principalmente, que é muito atuante, um grupo de testes. Então, essa gurizada toda entra para conversar sobre isso. Ao mesmo tempo que tu busca essas informações, tu também pode ter o canal ali do grupo de negócios. Da mesma forma, tu adentra nele e vê o que está acontecendo. Nós trouxemos médicos, startups, pessoas muito boas para falar sobre saúde e tecnologia. Olha que bacana. Então, isso realmente, como tu colocasse, Cláudia, ela expandiu. Hoje tu tem, então, um saber, uma gestão de conhecimento que há tanto tempo se falava, foi acelerada. Está tudo ali para quem tiver um interesse ir buscar. Fica uma biblioteca aí online, né, para quem precisa acessar isso, uma forma de guardar, armazenar e compartilhar conhecimento que a gente talvez não tivesse nem pensado antes, né? As necessidades acabam desenhando novos modelos que não são de todo ruim, né? São muito bons. Eu acho até, Glaucia, que a gente imaginava alguma coisa. Como eu tenho dito, né? Essa turma de tecnologia, ela está com uma visão sempre para frente. Nós todos estamos sempre muito preparados para o que vem, né? Tanto que estamos que as boas empresas e principalmente com bons gestores de TI, elas quando ela foi lá e fez acontecer. Todo mundo tinha que ir em home office. Aí a turma disse: olha, me dá um tempinho aqui que eu vou trabalhar, vou botar todo mundo. Mas não é tu virar uma chave, tu tem que ter te preparado anteriormente para isso acontecer, em termos de infraestrutura, em termos de processos, alguns processos, claro que nem todos eles estavam desenhados, né? Em termos de pessoas, e pessoas foi uma parte mais complicada, mas como o homem se adapta a tudo, o ser humano se adapta, ele se adaptou. Mas então eu acho que existe sim uma certa preparação de todos aqueles de tecnologia, né? Principalmente o CIO está muito preparado para isso, né? Ele tem que pensar lá na frente, né? É um desafio dele e acelerou. Então estávamos sim preparados. Claro que tem coisas que a gente não imagina que vai acontecer, mas uma preparação sempre para o futuro, eu acho que faz parte da carreira, inclusive, do executivo de TI, né? É muito importante. Quando eu conversei com o Pedro, o palestrante desse último mês, o Pedro Engler, e eu perguntei para ele, né, Pedro, o que tu acha que desses novos movimentos, o que vai ficar? Ele falou: não tem ideia. Porque, assim, muita coisa a gente sabe que vai ficar, né, que são coisas que, na verdade, não são novidades, elas só foram
adotadas em maior número agora, né? Mais volume, digamos assim. Mas o que vai ficar depende muito do horizonte de tempo que a gente está pensando, né? O que vai ficar para quando? Para o ano que vem é uma coisa, para daqui a 10 anos é outra. Então, tudo vai ir se moldando. A única coisa que a gente tem certeza é que as coisas vão mudar, né? E que vai passar bem quem estiver preparado, pensando o futuro desde sempre, né? Que é o que vocês têm trazido muito no cerne das entidades, né? Sucesso, você tem feito muito isso. É verdade. Até dando um exemplo da própria Sucesso, né? Eu sempre digo assim, a gente, de repente, tu estava no meio de uma pandemia, uma entidade que ela tem uma responsabilidade social, de sociedade, 52 anos, mas ao mesmo tempo ela tem que se autossustentar. De onde é que ela tira isso? Como é que ela faz? Né? Ela não sabia para onde ia nesse instante, porque a gente quer olhar lá no futuro sempre, mas e esse instante que estava ocorrendo? Bom, além disso, nós tínhamos que fazer alguns eventos, porque é uma forma de sustentação da entidade. Nós tivemos agora um grande desafio, que foi fazer algo diferente. Como é que a gente vai fazer um evento que antes ele era todo presencial, ficando 4 dias praticamente reunidos, executivos de TI falando sobre tecnologia? Como que a gente vai fazer isso agora? Isso com os patrocinadores juntos, né? Com toda essa turma de TI. Bom, vamos fazer ele online? Vamos fazer. Será que vai dar certo? Não sabemos. Vamos fazer? Vamos. Tem que ir para fazer. Tu tem que tentar. Tentativa e erro. É algo que está no sangue do Pedro mesmo, que está conversando lá. Está no sangue das crianças. A gente sabe que é tentativa e erro. E a vida é assim. A gente não sabe o que vai acontecer. O que nós fizemos? Bom, tem que ter alguma coisa diferente. O que vai ter diferente? Vai ter diferente, uma das coisas é o drive-in. Mas será que a turma vai para o drive-in com tudo isso que está? Foi uma decisão difícil. Vamos, o último dia vai ser drive-in, os outros dias vai ser das 17 horas às 20 horas, onde o pessoal está em casa já mais tranquilo, home office, como seja. Então, tu tem que modificar as coisas muito rapidamente como ela anda. Eu tenho dito a alguns amigos, né, que eu acordei lá por março em cima de uma prancha de surf numa onda do tamanho daquela de Fátima, lá em Portugal, onde tu não sabia para onde ia, e as pessoas com medo daquele negócio. Eu vi alguns com 50 anos chorando, achando que ia acabar a vida, acabar não sei o quê. E aí tu vem surfando naquela onda até tu te acostumar, indo. Quem diria que aquilo ia acontecer, né? Quem faz? Então, o Pedro, eu acho que ele é muito feliz quando ele coloca assim que a gente tem que se preparar para o futuro, sim, mas o que vai acontecer para valer, nós não sabemos totalmente, né, para onde vai ser. A vida em si, ela nos mostra isso. A gente não pode ser maior do que a vida. Agora mesmo, quando a gente desligar aqui tudo, cada um de nós vai para a nossa vida, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 20. Mas a gente tem uma ideia, mais ou menos, né? E a mudança hoje, que sempre existiu a mudança, e nós todos sabemos que sempre existiu, inclusive tu colocasse muito bem, né, Glaucio? O que a gente tem a certeza da mudança é que nessa parte onde nós hoje estamos, nesse momento da história onde nós estamos agora vivendo, ela tem uma aceleração muito grande, né? É enorme a aceleração dela. Um dia tu diz uma coisa, daqui 2 dias pode ser totalmente diferente aquilo que tu disseste, né? Então, que bom, o Pedro... porque a gente muitas vezes não sabe o que fazer, a gente fica meio perdido, mas não é bem assim, não é bem assim. Tu tens uma projetar, né? Projetar cenários é importante, é inteligente, mas não é garantia de nada, né? A gente aprende isso com o universo da tecnologia o tempo inteiro, né? As tecnologias vêm, vão, se adaptam, o que mais acontece é isso, né? Não chega a morrer uma tecnologia, ela simplesmente vai se adaptando, vai se transformando.
e cada vez assumindo novas funções, novos propósitos em função do que o mundo vai se tornando, né? E não o contrário. É isso mesmo. Conforme vai indo o todo, né? E propósito, aqui eu quero insistir nessa parte do propósito, né? E como nós de tecnologia estamos no centro de muito que está acontecendo, essa parte de fazer o bem com a tecnologia, ela é fundamental no meu ponto de vista, né? A gente tem que olhar para o bem, a tecnologia, não fazer tecnologia por tecnologia, não fazer a tecnologia para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, no mundo mais capital, como seja, né? Ele tem que ser um bem para uma continuidade de todos nós, uma continuidade para os nossos filhos. Tu tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno também. 2050, 2040, tá aí. Como é que vão estar os nossos filhos de emprego ou se sustentando? Como é que vai ser, Glaucio? Tu imagina, tu tá preocupada, mas tu agora tu tem que trabalhar no bem que tu vai fazer para o futuro. Como é que nós preparamos para o futuro essa gurizada? A gente sabe que tecnologia vai existir, empreendedorismo vai existir, é um grande... Então, a gente tem que ter causas ou ações, iniciativas para esses pontos, né? Utilizar a tecnologia para o bem, para um conjunto de pessoas, para a sociedade, né? Não individualmente, não para nós somente. Então, esse protagonismo da área de tecnologia ela é fundamental. E hoje eu acho que os executivos que fazem a tecnologia, eles estão cada vez mais alertas ou olhando a consideração não só da tecnologia, mas do propósito, das pessoas, né? Do bem, do quanto que eles são importantes, né? Nesse protagonismo agora. Perfeito. Muito boa mensagem. Nilson, agradeço muito o teu tempo, tua participação aqui conosco. Esteja sempre à vontade. Portas aqui sempre abertas. Muito obrigada. Olha, eu é que agradeço muito a vocês, né? E eu estava aqui procurando a nossa frase aqui, que é o nosso propósito que fizemos esse ano lá na Sucesso, né? E o nosso propósito é promover o uso da tecnologia para o bem, conectando pessoas, empresas e a sociedade. E aí eu coloco, para a turma lá, eu coloquei muito sobre isso, o quanto que é importante o propósito através das próprias palavras do Luther King, né? Martin Luther King, que dizia o seguinte: triste é parar de acreditar no valor de uma vida com propósito. Então, olha que bacana. Se a gente não tem propósito, então tem que ter o propósito das nossas empresas e a gente ganhar. Muito obrigado, viu, Glaucio? E o Leandro aí por trás também recebe meu abraço para vocês dois aí, pessoas maravilhosas. Obrigada, Nilson. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Arthur Roberto de Oliveira Gibon, mais uma vez conosco, diretor da Oceantec, professor do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da FURG, Universidade Federal de Rio Grande, e presidente da Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação, a Regimp. Arthur, muito bem-vindo, muito obrigada por acompanhar o nosso evento, por acompanhar as redes do CEPRORGS. Quero ver contigo um pouquinho de como está a região de vocês, né, o setor de TI da região de vocês, nesse ano completamente atípico de 2020, o que está sendo feito por aí? Bom, é um prazer participar aqui dessa ação com o CEPRORGS. Eu tenho realmente tido, eu não sou da área, mas eu tenho tido uma convivência bastante animadora da minha parte, pelo menos com as atividades do CEPRORGS, né? Seja pelos eventos da mesa de TI ou mesmo os eventos que acontecem aqui, né? Me chama muito a atenção a atuação do CEPRORGS, a atuação positiva aqui na região, em especial ali na cidade de Pelotas, onde tem um representante do CEPRORGS, que é o Sérgio Santi. E isso é muito importante porque a região é um celeiro de grandes empresas e de ótimos talentos na área de TI, né?
tanto Rio Grande como Pelotas. Eu vou falar um pouco mais sobre o Rio Grande, que é a minha cidade. A FURG tem um curso de sistemas de informação que forma aí algo em torno de 30, em média, 30 jovens todos os anos, né? E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, também tem uma longa tradição e trajetória nessa área de TI, com alguns cursos técnicos nessa área. Então, Rio Grande é um celeiro de ótimos talentos, e isso acaba acontecendo, né, que esses talentos fazem ótimas empresas aí que estão em Rio Grande, né, e espalhados também, né? A gente tem vários ex-alunos espalhados pelo mundo aí, trabalhando em Facebook, trabalhando na Microsoft, no Google, né? Vou falar as maiores porque elas chamam mais atenção, mas, enfim, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, gente que foi formada aqui. Isso é muito bom, né? E é bom ter essa proximidade com os CEPORGs, porque é importante esse associativismo, né? Esse caminho de fazer as coisas de forma coordenada, né? Eu acho muito positivo isso em todas as áreas, e a atuação do CEPORGs é muito importante na região, e eu estou fazendo uma parceria assim, para trazer para dentro do Ocentec, né? Aqui em Rio Grande, as atividades do CEPORGs, né? A gente quer, assim que passar a pandemia, poder realizar presencialmente alguns eventos aqui no parque. Esse ano de 2020 é um ano atípico para todas as carreiras, profissões, negócios, né? Mas quando a gente diz atípico, não necessariamente ele é ou exclusivamente ruim, né? Porque a gente tem boas empresas aqui no parque que tiveram um crescimento no faturamento muito expressivos, né? Estou com uma empresa aqui da área de TI, os meninos são da área de TI, né? Faz um chatbot para atendimento de restaurantes e lancherias, vendem em mais de 300 cidades de médio porte, de pequeno e médio porte do Brasil. Os guris tiveram um aumento de faturamento na casa de 30%, 40%, né? Quer dizer, isso é um número muito expressivo, porque está todo mundo pedindo delivery, né? Todo mundo está comendo em casa, e o negócio deles um dia ele me disse, o empreendedor, que é formado, né, na área de TI, ele me disse, eu fico até com vergonha de dizer, mas para mim está sendo um ano excelente, né? Então isso é importante, que a gente possa ter esses cases positivos, né? É óbvio que está todo mundo triste, é óbvio que está todo mundo preocupado, né, com a pandemia, que é a causa número 1 de todos nós, de qualquer área, né, para cuidados, né? Mas a gente precisa viver, continuar vivendo, e precisa reconhecer também os bons momentos, né, que essas crises podem nos trazer. Então, essa parceria com o CEPORGs, ela é importante, porque ela traz essa coordenação da área, né, das empresas de TI, para que a gente possa fazer mais ações e que outras empresas possam ter esse crescimento, como teve essa que eu estou te citando agora. Perfeito, né? Aquela história, né? O desafio e oportunidade, né? Isso acontece o tempo inteiro no mercado. Esse ano aqui está sendo um ano bastante incisivo nesse sentido, mas, como tu disseste, não é exclusivamente ruim, né? Tem os que choram, tem os que vendem lenço, né? É triste a gente achar uma coisa boa no meio dessa pandemia, quando tem 150 mil mortos no país, é ser insensível, mas a bem da verdade é que, bom, já se passaram 7 meses, a gente precisa viver, né? A vida continua, as coisas precisam continuar. Então, a gente tem que olhar coisas que estão dando certo, né? E propagá-las até para que a gente possa também melhorar um pouco da autoestima, né? Nós não vamos esconder as 150 mil mortes, mas a gente precisa continuar vivendo e precisa achar forças para continuar vivendo, né? Com certeza, é um momento muito crítico, né? Um momento muito triste em alguns sentidos, né? Em todos os sentidos da pandemia são muito tristes, né? O que acontece é que dentro desse cenário difícil, ainda algumas empresas, e grande parte delas, consegue sobreviver, reagir, né? E, eventualmente, aí termos cases muito positivos de empresas que ousam crescer nesse cenário, o que é muito bom. E nessa aceleração, várias pessoas, né, com alguma expressão e até pessoas menos expressivas, vamos dizer assim, têm citado, né, que nós trouxemos o futuro, né, 5, 6 anos que nós imaginávamos que teríamos, nós antecipamos para 2, 3 meses, né? E isso tem muito a ver, então nós digitalizamos boa parte da nossa vida, em especial boa parte, ou a maior parte, da economia, né? E isso tem muito a ver com essa área de TI, né? Então é um momento oportuno para as empresas de TI, porque essa digitalização da nossa vida, né, do nosso dia a dia, ela passa por essas empresas, né? Então, era um mercado que já vinha muito aquecido, né? Porque cada vez mais a tecnologia nos leva para uma vida digital,
mas que aumentou de forma significativa. Então, pequenos negócios, eu vejo aqui pela minha cidade, Rio Grande, uma cidade de porte médio, né, 200 mil habitantes, pequenos negócios que costumeiramente estavam empurrando, ou talvez nem imaginassem no curto, médio prazo, digitalizarem seus processos, né, em especial os de venda, tiveram que fazer em 2, 3 meses. Né? E a gente teve, inclusive, aqui pelo Parque, a gente teve uma ação com algumas empresas de TI, disponibilizamos na parte mais crítica ali da pandemia, de final de abril até início de agosto, no mês de agosto inteiro, a gente disponibilizou 3 plataformas gratuitas de e-commerce. Né? 3 empresas diferentes colocaram a sua plataforma de e-commerce à disposição aí, para as empresas locais poderem atender, né, nessa época de pandemia. E isso também é legal, é muito interessante ver o senso coletivo das empresas do setor, né? O que também eu acho que de alguma forma cabe um destaque aí ao CEPROGS, né? Que sempre incentiva esse tipo de ação. Que maravilha. Isso é muito importante, né? A gente contar com essas parcerias aí entre empresa, universidade, entidades, né? Poder público, ter toda essa costura para que todo o setor cresça, né? Até porque, como tu comentaste antes, existe um polo muito grande de formação de talentos, né, de mão de obra qualificada aí na região de Pelotas e Rio Grande, e por mais que nos orgulhe muito, né, ter essas pessoas mundo afora, levando esse conhecimento, levando aquilo que é brasileiro, aquilo que é gaúcho, para outros cantos do mundo, também é muito importante reter talentos aqui, né, então o desenvolvimento das iniciativas locais é muito importante, né. Isso passa, então, essa foi a ideia aqui na FURG, quando a gente criou o Santec, né, o Parque Tecnológico, depois criamos a incubadora de empresas Inovatio. A ideia nossa é realmente reter talentos aqui. É claro que hoje em dia, para essa geração, o mundo é pequeno, né, eles estão muito tranquilos em morar em outros lugares, ou estar em outros lugares, voltarem depois para cá, enfim, isso é bom, né, essa liberdade de estar onde eles quiserem é uma coisa muito boa, que é bem, uma característica bem forte da geração deles. Mas a gente criou essas possibilidades para que as pessoas acabem, aquelas que quiserem, optarem em ficar por aqui. E também, né, para aqueles alunos que, enquanto estão sendo preparados academicamente nos cursos, eles possam vivenciar a prática, né, de ou trabalhar numa empresa ou mesmo empreender, né, numa empresa. Isso tem sido bastante interessante porque tem surtido efeito. A gente tem tido um crescimento significativo, né? Nós estamos com o parque aberto há 2 anos, né? Agora, em novembro, faz 2 anos. E temos que levar em consideração que esse ano de 2020, com ele quase que 100% remoto, né? Nós estamos desde meio de março com as empresas trabalhando remotamente. Mas nós aumentamos o nosso número de empregos assim exponencialmente, muito forte, né? As empresas têm tido um bom... até por serem dessa área de TI, a maioria delas, né, da área de TI, e como a gente conversava antes, a questão da digitalização do nosso dia a dia, elas têm tido crescimentos bastante expressivos, isso faz com que elas precisem de mais gente, né? Então, é muito bom ver os próprios alunos estarem estagiando, enfim, estarem vivendo esse dia a dia do meio empresarial e vendo um pouco, né, o que eles olham na teoria, na sala de aula, vendo isso acontecer dentro da empresa em que eles estão ou estagiando, trabalhando, ou mesmo liderando, sendo os empreendedores. Isso é muito bom, né? Essa maneira, né, que os ambientes de inovação têm de aproximar o jovem dessa realidade, né? Aí a gente olha a alegria deles, né, em estar vivendo essas situações, em estar experimentando isso na prática. E depois, uma outra coisa muito interessante dos ambientes de inovação é essa inter-relação entre os ambientes. Então, as empresas aqui de Rio Grande, por meio dos ambientes, por meio do parque, né, eu acabo conhecendo muita gente, a gente se coloca em contato com outros parques tecnológicos, outras empresas do interior do estado, né, e isso também enriquece muito a experiência deles. A gente agora quer começar a fazer uma relação de troca mesmo, das empresas se conhecerem, né, visitarem umas às outras e conhecerem mais os seus negócios. Isso é muito bom. Inovação se faz com colaboração, né? Então, esse espírito colaborativo ele é muito interessante. Muito bom, para que a gente construa, né, a chamada transformação, todo mundo junto. Exatamente. Muito obrigada, Arthur Gibbon, muito obrigada pela presença conosco aqui mais uma vez. Desejamos aí sucesso para vocês, FURG, Regimp, Santec, e contem com o CEPROG sempre. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar com vocês e dizer que estou sempre à disposição e reafirmar que tem sido
realmente muito animadora essa relação com o CEPROGS, né? Eu fico muito feliz com as ações do CEPROGS e quero estreitar cada vez mais essas relações aqui em Rio Grande. Muito obrigada, até mais. Perfeito, um abraço. Finalizamos mais uma edição do Mesas TI Online, penúltima edição do ano. Na próxima edição, em novembro, palestra do Dr. Cláudio Lamacchia. Imperdível, falando sobre o tema das fake news. Acompanhe conosco, fique ligado nos nossos canais e saiba tudo sobre inovação, tecnologia, negócios e como agir para manter a competitividade do setor de economia digital.